Chega mais, nação! Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Hoje nós vamos analisar aqui a possível corte do De Arrascaeta na seleção uruguaia. Cara, ele sofreu uma lesão na panturrilha e a lesão é parecida com aquela do Neymar, mas como a lesão dele é mais recente, talvez não há tempo para ele poder se recuperar para a Copa. Pelo menos é a informação que a gente está tendo aqui. A gente vai analisar nesse momento. Tem mais informações do Flamengo que está no mercado em busca de novos reforços. E tem também uma camisa nova do Flamengo que vai ser lançada. A gente vai falar tudo sobre isso, por isso fica até o final do vídeo para você pegar todas as informações, tá bom? Vamos primeiro aqui analisar as informações aqui, falando sobre o Arrascaeta, que é o nosso craque do Flamengo. Chega aqui naquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Peço a você se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, canal ESPN Brasil. Vamos lá. Do Bielsa para essa estreia na Copa. Mas como é que tá a situação do uruguaio por lá, minha amiga? Seja bem-vinda. Um beijo para você. Oi, Glaucia, um beijo para você, companheiros do estúdio, fãs de esportes. Pois é, o Arrascaeta teve sim a lesão confirmada, né, detectada e confirmada através de exame de imagem na panturrilha direita. Como você bem falou, ele já se apresentou à seleção uruguaia, já corria contra o tempo para se recuperar de uma fratura na clavícula. Ele sofreu essa fratura no mês de maio, em um jogo da Libertadores da América. Então, ele já estava nesse processo de recuperação e aí ontem, na atividade já da seleção uruguaia, ele acabou sentindo a panturrilha. O presidente da Federação Uruguaia, até numa entrevista que ele deu às pessoas que estão ali cobrindo, né, a seleção na Copa, ele falou que um tom otimista ali, pode não ser tão grave assim, mas até então o exame de imagem não tinha acontecido. Aconteceu já mais para o final do dia e agora sim a confirmação. É uma lesão grau 2, né, uma lesão grau médio. É até muito parecida à lesão do próprio Neymar, que está com a seleção brasileira. Também teve confirmada a lesão, não foi cortado pela seleção brasileira, e aí o tempo de recuperação do Neymar, e a gente imagina que seja do próprio Arrascaeta, é de mais ou menos 2 a 3 semanas. Então deve ser esse período também em que o Arrascaeta vai precisar se dedicar a ficar bom, né, desse problema na panturrilha. A dúvida é se de fato ele vai ser cortado pela seleção do Uruguai ou não vai estar à disposição para a Copa do Mundo, né? A gente lembra que tem um prazo ali de 24 horas antes do primeiro jogo para que as seleções, né, façam esse corte e aí já convoquem quem esteja numa pré-lista, já uma lista enviada previamente à FIFA. A seleção do Uruguai estreia no dia 15 diante da Arábia Saudita, jogo que acontece em Miami, e aí as próximas horas vão dizer muito do que vai ser a vida, a situação do Arrascaeta a serviço então da seleção uruguaia, né? O brasileiro, o torcedor do Flamengo brinca muito que aqui tem uma seleção do Uruguai no Flamengo, né? Afinal, outros atletas que por lá atuam também, De La Cruz, Varela, atuam aqui na equipe rubro-negra, acompanham de perto também essa situação do Arrascaeta. Enquanto isso, né, o elenco do Flamengo está de férias, está de folga, se reapresenta já mais para o final do mês para a retomada aí do segundo semestre do Campeonato Brasileiro. Trabalho segue aqui no clube, inclusive essa manhã foi apresentado o novo técnico da equipe sub-20 do Flamengo, Marcelo Salazar. Ele chega para a vaga do Bruno Pivetti, que foi demitido há algumas semanas. O Salazar estava há um longo período fora do Brasil, 25 anos de trabalho fora do Brasil, comandava a equipe sub-21 do Al Nassr da Arábia Saudita, o mesmo time que o Jorge Jesus, né, na equipe principal, também comandava, também treinava. Ele disse até que é muito próximo do Jorge Jesus e quando soube que viria para o Flamengo, fez ali um contato com o Mister e conversou com ele sobre essa vinda. Eram vizinhos enquanto moravam fora do Brasil, no exterior, então já existe esse contato. Disse que está muito feliz em estar agora comandando a equipe do Flamengo. Teve contato com o CR7, também disse que vai utilizar muito isso para o trabalho com os jovens da base rubro-negra. Gáucia. Obrigada, Jéssica, pelas informações. Ótima sequência de trabalho aí para você, para toda a nossa equipe, trazendo as informações também de seleção uruguaia, né, gente? Essa preocupação com a Arrascaeta. Já viaja correndo contra o tempo para se recuperar da cirurgia que fez na clavícula e aí agora essa lesão muscular, né? Uma perda enorme se for cortado para a seleção uruguaia. Ontem a gente até falava, né? Uma seleção uruguaia que muito abaixo do que a gente já viu em seleções do Uruguai. Não chega também entre grandes favoritas, mas uma baixa significativa se tiver que ser cortado.
Uma pena, né? Uma pena para o Arrascaeta, porque tendo em vista a temporada 2025 dele, né? Foi a melhor temporada em números da carreira, jogou demais, fundamental nos títulos conquistados pelo Flamengo. Em 2026 estava um pouco abaixo em relação aos números, tá? Porque o que ele fez em 2025, não sei se o Arrascaeta vai conseguir fazer novamente. Mas estava começando também ali a entrar no trilho, se aproveitando muito do Pedro como pivô, né, no Flamengo, ele chegando ali na segunda bola por trás, começando também a entender um pouco melhor o encaixe com o Leonardo Jardim. Mas uma pena, porque teve uma queda muito estranha na lesão dele na Libertadores, né? Ele vai dividir uma bola no meio campo, basicamente ele cai esquisito, e aí tem ali, né, a clavícula fraturada, quebrada, enfim. E aí agora ele tentando nessa contra o tempo, até esse exercício aqui, né, ele contra o tempo ali, tentando de alguma forma fazer parte do grupo e acaba lesionando a panturrilha. E agora a gente já tá na cara do gol, porque o Neymar ainda teve esse tempo anterior, a Jéssica estava trazendo que é uma lesão semelhante, mas o Neymar ainda bota aí uma ou 2 semanas, né, antes, então ali perto da estreia da seleção brasileira, o Neymar já vai estar um pouco mais pronto. O Arrascaeta talvez fique muito em cima. E aí, não sei, de fato, outro jogador com essa qualidade, com essa técnica do Arrascaeta, não sei se o Uruguai tem para fazer essa reposição, não. Acho que esse é o ponto, né? Porque o Uruguai tem um time competitivo, né? Não tem a mesma geração de antes, mas tem o Valverde, tem o Ugarte, Bentancur, tem um time ali competitivo, mas, assim, a qualidade técnica do Arrascaeta faz diferença, né? E se a gente lembrar, o último jogo de Copa do Mundo do Uruguai, ele venceu com 2 gols do Arrascaeta contra a Gana. Então, é um jogador que é importante, que contribuiria demais, assim, até pela qualidade técnica. Já não tem Suárez, não tem Cavani como outros tempos, né? Então, um jogador tecnicamente qualificado como ele acaba contribuindo demais. O que torna a coisa, acho que, menos pior, caso aconteça o corte do Arrascaeta, é que o Uruguai, de certa forma, já sabe como é jogar sem ele. Nas eliminatórias, ele sofreu com muitas lesões. Ele foi desfalque 7 vezes por lesões nas eliminatórias. Em 2 jogos ele ficou no banco sem entrar e ele teve a liberação mais cedo para voltar ao Flamengo, porque já era a última rodada, o Uruguai já classificado. Então, das 18 rodadas de eliminatórias, o Arrascaeta jogou 8 só. Então, lógico, não é um cenário ideal, mas pelo menos o Uruguai já tem aquela noção. Não é alguém que foi titular todos os jogos e aí vira desfalque de última hora. Então, o que torna menos pior caso aconteça esse corte, mas faz muita diferença o Arrascaeta em campo ou não. A gente segue acompanhando também, atualizando essa situação do Arrascaeta lá com a seleção uruguaia. E da seleção do Uruguai, um problemaço, hein? O Arrascaeta pode ser cortado da Copa. Lesão grau 2 na panturrilha, Vessa? A grau 2 é um mínimo um mês, gente. Acho muito difícil uma grau 2 voltar antes de um mês. O histórico dele de lesão, que não é um histórico muito recente, né? Ele tinha ficado bem fisicamente, fez um 25 dele absurdo, né? De quantidade de jogos. A gente brincava aqui, o Arrascaeta Prime e tal, que era uma forma física, acho que nem ele contava que ele chegaria, só que aí, na hora chegou a Copa, teve o lance lá no ombro, no braço, quando ele cai de mau jeito, uma queda besta, né? Uma queda boba ali aqui no final, e agora essa daí. Levando em consideração um meizinho, é papo de oitavas de final, se chegar. E a seleção uruguaia é uma boa seleção, mas cara, olha... tem quase um mês pro jogo contra a Espanha. Veja a data aí. Eu vi ontem, no outro CNPJ lá, o programa que a gente estava fazendo, tem quase um mês. Não, que é o terceiro jogo. Que é o jogo mais importante. Hoje nós estamos dia 3. Segunda, né? Estreia segunda, dia 15. Depois 21, depois 26 do 6. Esses seriam os 3 primeiros jogos. Então, 26 do 6. O que não dá os 30 dias ainda. Dá 3 semanas mais 2 dias. Não dá. Então. É papo de oitavas. É para as oitavas. É isso aí. Entendeu? Eu acho pelo menos oitavas. Do Uruguai dá para se classificar em segundo, pelo menos. O jogo mais difícil é a Espanha. Esse é um bom dilema. Cortar ou não cortar? Se cortar, pode levar outro? Pode. Até 24 horas antes da estreia. Então, e aí? Outro a bola tá com o Bielsa. Sei. O Uruguai não é aquela seleção que tem muito... Ele vai sair num Fiat 147 lá pelos Estados Unidos atrás de um jogador, como ele fez no News. No caminho do Uruguai, se ficar em segundo, pode ter a Argentina, né? Detalhe. Lembrando que não é só o primeiro e segundo que vai classificar, né? Tem chance de terceiros classificarem, porque essa Arábia e Uruguai na estreia, para mim, é a decisão desse grupo aí, do segundo lugar. Assim como
era imprevisível a decisão do Ancelotti e eu até então não acreditava que ele levaria um jogador machucado, e está levando. O Bielsa ainda é mais enigmático. Não sei. Não, o Bielsa é louco mesmo. Então... A ponto de levar 30 e cortar na véspera, ou os caras ter que ir pro jogo com a roupa e o chuteira, porque não sabia se ia ser convocado ou não, só a hora que pegava o celular depois do jogo tinha uma mensagem. Uma curiosidade, Vessa, você que... a seleção da Argentina levou o Giai. O Giai não tá na Copa. Será que o Uruguai não levou mais um? Não, pode não ter me levado. recordo. Pode ter levado. Acho que o Paraguai começou a preparação com mais gente também. Ciente de que poderia ser cortado, né? Você vai... É uma boa ideia essa, cara. O jogador vai ciente que ele... Cria um clima ruim, um clima hostil na seleção. Não, se o cara for informado, ele normalmente é um jogador não... mais jovem. jovem, né? E pro cara, tudo é festa, né? Claro. O cara, em vez de estar em casa, tá treinando com os caras, mesmo que não vá acontecer de ir pra Copa, pra ele vai tá bom. Agora, de fato, Qual você é o lembrou plano dessa reta final do Arrascaeta aí, é muito azar, né, cara? Porque Cara, fez a melhor temporada da vida. Não, e assim, ele, com a contusão no braço, o que ele estava se preocupando nessa reta final de recuperação era ele não poderia treinar com contato, né, com os demais. Mas a parte física ele estava trabalhando já há algum tempo, né? E aí, talvez no primeiro treino mais assim coletivo, ele vai ter uma lesão na panturrilha, né? De fato que seria uma lesão mais propícia a quem está jogando seguidamente, como foi o Neymar, que estava jogando um monte de partidas e aí a musculatura sentiu. Ele não estava jogando seguidamente, ele estava só se preparando, né? Ele não disputava o jogo desde lá da partida do Flamengo na Argentina. E olha o que eu citei agora com números. Olha o 2025 da Arrascaeta. 69 jogos, gente. 69. 28 gols e 20 assistência. 48 participação em gol confusão, né? em 69 jogos. Um absurdo. Isso daqui é um número Joga demais. monstruoso, cara. Joga demais. Qual é o plano B pro Neymar, hein? O Neymar? O Neymar é o plano B, né? Não, se chegar lá um dia antes da Copa não dá mais, teve outro problema. Não, eu acho que vai... Aquela entrevista do João Pedro, eu acho. Não, mas não... Não, morreu a história. Morreu a história. Tá morto. Não vai cortar. Não vai cortar, vou com ele e tal. E aí então já não tem mais essa discussão. Essa discussão não vai ter. Mas seria o João Pedro. Novo lá, hein? Se o João Pedro tava se cuidando aí, porque normalmente o jogador que tem perspectiva, ele não vai chegar nas férias e agora chutar o pau da barraca. Ele vai segurar. Assim. Vai fazer treino fora, até lá. Mas pela declaração, se eu sou João Pedro, eu já começo a curtir, ir pra praia, comer camarão, porque já foi. Mas, e o ano dele agora, 22 e 7 gols e 2 assistências. Você viu, 22. Já não tá ruim, hein? Já não, é isso, por um primeiro semestre, porque lembra, no começo o Felipe Luiz tirou os caras. Ele voltou acima do peso. Isso, lembra? Voltou depois. Voltou depois. Mas o ano passado dele, cara, 32 anos, fazer 70 jogos numa temporada, foi muito prime dele físico, mas muito prime. Muito bem, estamos aí vendo lances do Arrascaeta que pode ser cortado, pode só estar apto mais para frente pela seleção uruguaia. Está com uma contusão na panturrilha. Contusão comum, né? Neymar também está com contusão na panturrilha. Que é chata pra caramba. Todo mundo fala, fisiologistas, médicos, que é a região mais difícil, porque tudo que um jogador faz, a panturrilha vai envolver. Andar, correr, desaceleração, mudança de direção, tal da panturrilha tá mexendo. Então, é um lugar muito complicado sempre, muito. E é por isso que o Arnaldo pega no seu pé, né, Anco? Sim, ele não tem. Você vai fazer um transplante de panturrilha? Não tem esse problema, né? Pela falta de panturrilha. Não é? Nunca teve ter essa contusão. Agora, né, acho que tanto pro Bielsa para decidir quanto pro Ancelotti lá, que já parece decidido a manter o Neymar, ainda não por exemplo, vai ter jogo, todo mundo vai fazer o último jogo de preparação. Sim. Podem ocorrer novas lesões. Sim. E aí, no caso do Brasil, aí que tá, se acontecer algum perrengue com qualquer outro jogador, vai ser o mesmo critério? Não, obviamente que não. Por que não?
Por que não? Porque não é o menino Ney, você acha? Tá certo. Então Então teríamos... Vamos trazer aqui a atualização da situação de Arrascaeta. Olha, resumindo, o Arrascaeta, ele está vivendo na seleção do Uruguai a mesma situação que o Neymar está vivendo na seleção brasileira. Os dois têm uma lesão na panturrilha, não sei exatamente qual é o grau de um e de outro, mas os dois têm uma lesão na panturrilha e os dois estão lá e não foram cortados. O Neymar, o Ancelotti já disse que ele não vai ser cortado, que ele vai ficar com a seleção brasileira até o final. E o Arrascaeta, ele sentiu no treino de ontem, aí passou por exames leves e teve uma lesão constatada na panturrilha direita. Ele agora está aguardando uma definição sobre um possível corte da seleção uruguaia, né? O jogador sentiu dores no início do treino da terça-feira. Por quê? Ele está se recuperando do problema da clavícula e agora ele está retomando as atividades com bola. Então é natural isso. Quando você fica um tempo parado, você acaba sentindo alguma outra lesão, especialmente muscular, né? O grau da lesão é médio, o que significa um tempo de recuperação maior. O caso é parecido ao de Neymar na seleção brasileira, né? O presidente da Associação Uruguaia de Futebol, a AUF, o Inácio Alonso, em entrevista ontem, foi otimista. Ele disse o seguinte: ainda não há nada, embora estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar a Copa do Mundo, esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação. Os uruguaios lá estão torcendo muito para que o Arrasca fique lá. O Arrascaeta já tinha um problema na clavícula, né? Ele sofreu uma fratura no início de maio e essa é mais uma lesão agora que ele tem para tratar. O detalhe é o seguinte: de acordo com a FIFA, um jogador pode ser substituído até 24 horas antes do início da primeira partida no torneio. Porém, o atleta substituto deve estar entre os relacionados na lista prévia divulgada por cada seleção. O Uruguai está no grupo H, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita, e estreia no dia 15 de junho em Miami contra a Arábia Saudita, ou seja, a definição tem que acontecer até o dia 14 de junho e a seleção uruguaia está aguardando por Arrascaeta. O Marcelo Bielsa considera o Arrascaeta fundamental. O Arrascaeta é o camisa 10 da seleção uruguaia. O Arrascaeta, ele tem com o Marcelo Bielsa uma moral que ele não tinha com os antecessores. Os antecessores privilegiavam mais um futebol estilo uruguaio mesmo, aquela coisa mais marcadora, mais intensa, mais raçuda, o que não tem nada a ver com a Arrascaeta, né? A Arrascaeta é extremamente técnico, é técnica pura, e o Marcelo Bielsa privilegia isso. Então é o melhor momento do Arrascaeta na seleção uruguaia. Ele é titular absoluto e é considerado uma peça-chave. E aí agora está acontecendo essa situação. Vamos aguardar, né, para ver o que vai rolar com o nosso Arrasca, o debochado. Muito bem. Ah, essa daqui é boa. João, que história é essa que o Flamengo não vai contratar jogador acima da média porque não tem grana para investir? Veja bem, nós vamos ter essa resposta durante a janela de transferências, né, cara? Durante a janela de transferências. Nós vamos ver quais são os reforços. A torcida, ela tem que entender o seguinte: muitas vezes um grande reforço não é um reforço de nome, né? Porque quando se fala em reforço, a galera quer a grife, quer a nome, quer o jogador caro, quer o jogador conhecido. E muitas vezes esse cara não é o reforço ideal. O Flamengo provou sábado contra o Coritiba no Maracanã que ele tem disparado o melhor elenco da América. O Flamengo teve 11 desfalques e conseguiu montar um grande time
e ainda tinha gente boa no banco de reserva. Então, assim, o Flamengo, ele precisa de poucas contratações, mas ele precisa. E ele vai fazê-las. Agora, o perfil dessas contratações, nós vamos saber ao longo da janela, agora nos meses de junho, julho. Só o tempo vai dizer. Mas, muitas vezes, não é necessário você trazer alguém de muito nome, que você tem que gastar muito, né? Isso não significa que a contratação vai ser boa, né? Então, vamos aguardar. E outra, o Flamengo está na posição que ele está financeiramente porque ele tem responsabilidade financeira desde 2013, hein? O Flamengo é um clube que tem agido dentro das suas possibilidades e do seu orçamento. Então, se não puder gastar agora, não vai gastar, não tenha dúvida disso. Mas não significa dizer que não vai se reforçar e que não vai trazer bons nomes que vão deixar o elenco ainda melhor. A janela do Flamengo será para deixar o elenco ainda mais forte. Isso aí é um fato. Podem acontecer saídas e acontecerão chegadas. Agora, muitas vezes, quem vai chegar não vai ser aquele cara que custe 60 milhões de euros, que tem um nome maravilhoso. E aí, tudo isso tem que ser avaliado e entendido pela galera. Beleza, meu garoto? É isso aí. Espero ter respondido, né? Mas só o tempo mesmo é que vai dizer. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho para ver no caso do Arrascaeta, para ver se ele vai ser cortado ou não da seleção uruguaia, né? Mas, falando do Mengão, olha só, o Mengão está em busca de reforço. A gente viu aí o João Guilherme falando, mas não vai ser aquela contratação caríssima como a gente estava esperando, não, né? Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó, o Flamengo vai lançar, ou já está lançando, um novo agasalho. Cara, eu achei muito interessante, vou colocar na tela aqui pra vocês, ó. Olha aí, nação, olha só. Essa jaqueta aqui, ó, eu achei interessante, bonita, né? O Flamengo tá lançando essa jaqueta. A jaqueta será vendida por R$ 849. Aí matou o torcedor. Aí mata o torcedor, meu amigo. 849 pila. E está esgotada no site da marca alemã, que é no site da Adidas no Brasil. Caramba, meu. Caraca, meu. Como que pode, né? Ó, o Flamengo e a Adidas lançam um casaco inspirado no icônico kit da seleção da Alemanha de 1994. Então tá aí. É uma coleção especial que o Flamengo tá lançando. Cara, tá esgotada, meu amigo. 849 pila e já tá esgotada. Mas é isso daí. Quem gostou da camisa, escreve aí nos comentários, deixe aí a sua opinião. Agora é o seguinte, nação, olha só. Vou pedir um grande favor para vocês, nação. Nosso canal, Meu Mengão React, está concorrendo ao Prêmio IBEST. O canal, você sabe que é sempre exclusivo a trazer as notícias e informações do Flamengo para vocês, Então, eu vou pedir um grande favor para vocês, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para você poder votar e me ajudar no Prêmio Invest. Então, só você votar, é grátis, só você ir lá e apertar o botão. Você pode fazer a votação uma vez por dia, não é uma vez somente, tem que ser feito uma vez por dia. Então, todo dia, você lembrar da gente, você que vem aqui no canal, assiste, vai lá e faz a sua votação. Olha só, nós nesse momento estamos na 36ª colocação e trazemos notícias do Flamengo. Poxa, o Flamengo é muito grande, cara, a torcida do Mengão é muito grande, então se você puder ajudar a gente aí, eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Dá aquela moral pra gente, pô. A gente traz sempre as informações do Mengão grátis pra vocês aqui. Não custa nada dar aquela moral pra gente aí também. É só você ir lá, o link tá no primeiro comentário fixado, você aperta o botão, vota e já era. Claro, a votação é todo dia, você pode votar uma vez por dia. Então se você votando lá, ajudando, pô, já vai ajudar demais. E esse reconhecimento é pra vocês, né? Pra vocês. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. E daqui a pouco a gente traz mais informações do Flamengo pra vocês.